São 7h49 e voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E lembrando aqui ao Guilherme sobre a pergunta, né? Sobre essa história, e você aqui em off dizendo que isso está acontecendo muito no mundo, né? Pessoas profissionais às vezes procuram locar para ficar próximo do trabalho durante um período. O mercado de locação, ele tem assim uma amplitude enorme e tem expectativas fantásticas. Essa é uma delas, que funciona para grandes centros, né? Em São Paulo está acontecendo o lançamento de apartamentos minúsculos, mas que tem o foco de atingir aquelas pessoas que moram nas cidades próximas a São Paulo e vão e voltam, e precisam de um lugar de apoio, onde tomar um banho, onde dormir, onde trocar uma roupa. Quer dizer, isso fica muito mais versátil. E muita gente está investindo nesses pontos de apoio, né, para a residência. E no final de semana, em alguns dias da semana, volta para casa, fica com a família e tudo mais. É um segmento novo, né, onde os empreendedores poderão também comprar para fazer essas locações, né? Locação hoje a gente vê aí uma tendência muito grande de locação, inclusive para galpões, né? Bom, mas voltando, esse tipo de locação não é a realidade, por exemplo, para campus. Ainda não. Né? Se acontecer tudo aquilo que a gente torce e espera, vai ser dentro em breve um segmento, sim. Mas a gente vê hoje uma tendência muito grande do crescimento de locação de galpão. Porque as plataformas digitais, elas assumiram uma frente muito grande de venda. Então as lojas não precisam mais de estoque, de grande exposição, né? E elas precisam basicamente de um lugar para guardar e distribuir aquilo que é comprado online, né? Então é uma tendência nova. Hoje a gente tem inclusive as plataformas digitais que fazem locações temporárias, né? Airbnb, né? Exatamente, que está causando inclusive uma confusão enorme. Muita gente está confundindo esse tipo de locação com locação por temporada. São figuras jurídicas diferentes, né? Essa locação rápida, ela é paga por diária. E locação por temporada é por período. Então você pode ter um período de 5 dias, como você pode ter 5 diárias, mas a figura jurídica é diferente. O que ocorre é que na locação de hospedagem, você tem um fluxo muito grande, um entra e sai muito grande de gente diferente no prédio. E quando você aluga o seu imóvel residencial de um prédio residencial, onde a convenção de condomínio não te dá o direito de explorar como hospedagem, você está cometendo uma infração contratual sujeita à penalidade de multa pelo síndico, pelo condomínio, através de uma Assembleia Geral, né, extraordinária. Então, essas pessoas que estão alugando seus imóveis por essas plataformas para hospedagem, cuidado para não terem amanhã o dissabor de responder uma ação do condomínio contra ela, porque é real. Você imagina você morar num prédio essencialmente residencial e no seu apartamento vizinho, cada hora tem uma pessoa diferente que você não conhece, entra e sai, você não sabe se é morador, se não é, se é hóspede ou não. Então, isso é uma coisa muito nova, muito interessante e tem que haver, inclusive você tem uma lei própria, né? Que é uma lei que tutela a hospedagem. Essa hospedagem ela não é tutelada pela Lei 8.245 de 91. A lei de locação atual, ela fala sobre locação por temporada, que tem outra característica, né? Na hospedagem você tem, inclusive, roupa de cama, muitas vezes até frutas e café, né? E que diverge da locação por temporada. Então, eu só falei isso para aguçar a ideia da amplitude do mercado de locação. Você citou um assunto que muitas vezes gera discussões, de uma maneira geral. O caso de convenção de condomínio, né? A legislação, ou regulamentação de condomínio. Condomínio não permite isso. Mas aí vem um advogado e diz,
Mas isso, o condomínio não pode proibir alguma coisa que está na Constituição. Ele não supera. Está acima, lógico. Ele não está acima na Constituição. Uma coisa antiga nisso é posse de animal. Exatamente. Está pacificado que é problema do... O cara não pode, com um cão, por exemplo, levar problema para outro. Latido, defecar, mijar, esse tipo de coisa. Mas o condomínio não pode interferir no direito da pessoa de ter um cão na sua residência. Está pacificado. É a Constituição antiga, né? O condomínio aceita ou não aceita? Não tem mais isso. Tem algumas convenções que determinam que não pode ser de grande porte, né? A convenção, na verdade, ela é a lei maior entre os condôminos. É soberana, né? Desde que ela não ultrapasse os dispositivos legais federais, né? Mas com relação ao animal, existe uma variedade, um leque de interpretação muito grande. A tendência maior é isso que o Luiz está falando. É muito, muito forte isso, que você pode ter o animal desde que ele não traga insegurança, incômodo e qualquer tipo de risco para os demais condôminos. Então, se você tem um animal que vive pacificamente naquele condomínio, não há razão de você impedir que o seu direito constitucional de fazer uso da sua propriedade, né, seja utilizado para você guardar aquele animal, que hoje tem um conceito muito diferente do animal, o conceito de animal que existia há 20 anos atrás. Tem dois casos que eu queria te citar. Aconteceu na região de Miami. Um conhecido meu tinha como investimento, coisa que americano não faz, mas como investimento, ele é brasileiro, como investimento ele tinha 3 apartamentos num condomínio sênior, para pessoas acima de 60 anos. Eram os moradores. E muitos compravam e outros alugavam. E o próprio condomínio também alugava, também tinha alguns. Houve o furacão Andrew em 92 e a casa dele ficou inabitável por 6 meses. E ele foi com a esposa ficar nesse apartamento enquanto tinha obra. Aí queriam do condomínio tirar ele, porque ele tinha 45 anos. E pela convenção do condomínio, a pessoa teria que ter acima de 60 anos para morar naquele condomínio. Ele evidentemente ganhou na justiça, porque lá também tem isso, né? 10 dias está decidido, o juiz decide imediatamente. É o que eu falei da segurança jurídica. E outra foi um casal amigo que foi morar em Seattle, também num condomínio, e que o condomínio se dizia totalmente livre de cigarro, não podia fumar. Aí eles falaram assim, não, mas eu fumo e ela fuma e nós vamos fumar dentro do apartamento. Entraram na justiça e ganharam. É porque liberdade garantiu o direito de fumar dentro do apartamento. Sim, em nenhum outro local do condomínio. Mas é liberdade individual dentro do seu imóvel, né? Isso vale para o cão, uma coisa do cão. A liberdade de convencionar, ela não pode extrapolar a lei. O direito constitucional. Você quer ver um exemplo bem parecido? Nós temos prédio em Campos que só pode atividade médica, né? Medical Center? É o Medical Center, por exemplo, né? Então, ali o foi Cine Clube não pode, não? Se não puder, nem espalha. Vão contratar um médico para ficar lá durante o dia. Não, vão despejar o Cine Clube. Ou então passa a debater Grey's Anatomy. Lá, por exemplo, o que acontece? Ali você tem uma visão de empreendimento. O empreendimento foi feito com aquele objetivo. As pessoas que compraram por causa daquele objetivo. Existe uma convenção com aquele objetivo e isso não extrapola nenhuma lei. Existe um fundamento empreendedor daquilo, né? Então, não poderia hoje você, penso eu, quem decidiria, obviamente, é o judiciário, não penso eu que mesmo que você entre embasado no direito constitucional da propriedade, você ter uma atividade diversa daquela, porque você vai infringir, né? Todo um conceito condominial, uma convenção condominial que gerou a essência do prédio. Então, existe limite, né, para a convenção e existe a segurança para a convenção. E aí a beleza do judiciário é poder ver esse equilíbrio, por isso o símbolo da balança, você encontrar o equilíbrio entre os dois conceitos, né? Mas eu tenho quase que certeza que eu andei lendo lá,
Eu estava procurando exatamente qual era a sala do Cineclube, eu vi lá advogados. Tem um lá no Medical. Então, antes da gente, vão despejar os advogados. Vão despojar os advogados. Não vai advogar, ninguém vai despejar, não. Guilherme, com relação, você fala muito aqui, o próprio título diz isso, que é localização imobiliária sob a ótica do negócio. Nos anos recentes, né, o mercado imobiliário sempre foi um investimento que deu muito retorno para quem conseguiu investir adequadamente nele. Tanto na compra, porque você comprava o imóvel, 2 anos depois ele estava se valorizando muito acima que uma aplicação conservadora te remuneraria, e também a alocação te dava uma rentabilidade bem atrativa, porque havia uma demanda muito grande por locação. Então, quem investiu naquele momento, pegar aí de talvez 10 anos, 5 anos antes da crise, né, conseguiu uma lucratividade, uma rentabilidade muito boa. Esses investidores, com a crise, eles passaram a ter um retorno negativo sobre seus imóveis, né, porque houve vacância, né, os custos hoje de ter um imóvel são altos, IPTU, taxa de incêndio, condomínio. Então o IPTU vem encarecendo bastante, é uma tendência dos últimos governos, todos que passaram aí, tanto no de Bocaibo quanto no de Rosinha, agora no de Rafael. E esses investidores ficaram meio machucados, vamos dizer assim, meio decepcionados um pouco, mas é um momento, nem sempre você ganha e você perde. O momento atual qual é? Está voltando a ser um bom negócio, não está voltando? O que você falaria para esse investidor, não só que já tem uma carteira de imóvel, mas como quem pretenda ainda investir no mercado imobiliário? Fantástica a sua pergunta. E ela é muito, muito importante para esse momento agora. E não é tão simples. Vamos lá. O mercado imobiliário teve uma queda, como todos os outros segmentos, né? Mas, se você pensar, por exemplo, em investimento financeiro, para fazer um comparativo, que é muito normal as pessoas falarem, quanto vale teu imóvel? Com esse dinheiro eu aplico aqui e vou ganhar o dobro do que você ganha, né? Esse é um pensamento, a meu ver, muito equivocado. Que primeiro, quanto vale teu imóvel é uma presunção, porque você só vai saber quanto vale teu imóvel na hora que você vender, e não a expectativa que você tem, tá? Uhum. Segundo, o valor do seu imóvel é por quanto você comprou. Quando você bota um dinheiro na caderneta de poupança, há 10 anos atrás você botou um dinheiro na caderneta de poupança. Aquele capital ficou congelado, ele vai dando frutos. E você vai vendo os frutos, que são os juros. O dinheiro está parado. Então, a grosso modo, você teria que pegar aquele valor por quanto você comprou seu imóvel e saber o quanto ele está rendendo. E aí você vai observar que ele tem uma renda progressiva. Ele começa rendendo hoje X e vai aumentando. Agora, se você for reaplicando esses frutos na aquisição de outro imóvel, você vai ter 2 produzindo, aí volta a história do pé de laranja. Você tem uma quantidade. Então, essa comparação, ela tem que ser feita com muito cuidado. Qual é o melhor investimento? A meu ver, o melhor investimento está na cabeça do investidor. Todo investimento é bom. Você vê quem produz sorvete vendendo sorvete no inverno, né? Todo investimento é bom. O que faz a diferença é o investidor. Então, quando a gente fala no investimento no mercado imobiliário, o que vai fazer diferença é a visão do empreendedor. Ele deve ter essa visão, essa ótica de negócio. Porque se ele compra o imóvel bem, um imóvel que tem potencial de produzir, é bem administrado, tem qualidades, ele vai conseguir resultados fantásticos. Agora, se ele compra um imóvel caro, que não tem boa absorção no mercado de locação, precisa de muita obra, ele vai ter um resultado negativo. Tal qual quem compra dólar em momento errado, quem investe no mercado financeiro no momento errado, quem entra na bolsa de valores no momento errado. Então, todo negócio é fantástico. O que vai fazer a diferença do seu resultado é o empreendedor, é o investidor. Por isso que quando você for entrar no mercado imobiliário, você deve procurar um profissional. Muita gente hoje se acha entendedor de mercado imobiliário porque vai na internet, faz umas pesquisas e acham algumas propostas
ou algumas expectativas de negócio na tela, porque aquilo são só expectativas. Quando você vivencia o mercado dioturnamente, você começa a ter uma visão diferenciada. É nessa hora que você vai fazer a divisão entre o bom investimento e o mau investimento. Por exemplo, eu ouço muita gente falando, o mercado imobiliário caiu, hoje eu estou recebendo bem menos. Eu presumindo que isso poderia acontecer, eu fiz ontem uma pesquisa e peguei, e não vou entrar aqui no mérito da contabilidade, que não entendo, tá? Mas eu peguei uma tabela sobre rentabilidades anuais. Aí você vê o CDI, que é o que dá referência aos, né, o Interbancos, em 2016 ele dava 14%. Em 2019 está dando 4,49%. Ora, o CDI caiu, pô. Por que sua alocação caiu? Além disso, nós temos aqui a Selic, era 14,2% em 2016, hoje é 4,49%. O dólar, em 2015, deu 47,01% e este ano está dando 5,74%. E por aí você vai. O euro, vamos lá, a poupança nessa nova, tem uma nova modalidade, mas na antiga, em 2016 ela deu 8,3%. Esse ano está dando 4,50%. Então, veja bem, não foi só o mercado imobiliário, não foi só o aluguel que caiu. Todos os investimentos caíram. Todos caíram. Sim. Só que é fácil dizer, e aí que eu acho que está o erro, e é essa a intenção do livro, é mostrar às pessoas para olharem para o imóvel como negócio. Porque além do capital crescer, subir, valorizar, os frutos também vão valorizando. Nós tivemos um caso pontual, foi do meado de 2014 para cá. Realmente os imóveis caíram muito. Quem comprou em 2014 perdeu. Mas quem comprou em 2000 ganhou tanto de 2000 a 2014 que essa perda foi inexpressiva. Só que ninguém mostra isso, e isso é uma realidade. Então, volto a dizer, a diferença está no empreendedor, na visão do empreendedor. E ratifico, quem comprar imóvel agora é a hora. É a hora, porque é a tal história. O cara que comprou em 2014, ele não teve visão, não era a hora de comprar. Ele perdeu, não é por causa do segmento. Investir em imóvel, não, se ele investisse em qualquer coisa, ele ia ter perda. Né? A diferença é que ele comprou na hora errada. Não era a hora de comprar. O momento agora é. Então, é isso que eu acho nessa questão de rentabilidade, de negócio. Eu vejo imóvel, claro, eu trabalho com isso e vou ter uma tendência natural de valorizar isso. Mas acho o imóvel, os avós dos nossos avós já diziam que imóvel era um grande negócio. Negócio seguro, né? Ué, você tem garantia. Essa mentalidade. Se você for num banco... São dois sinônimos de segurança para os avós dos nossos avós. Fazer concurso público e comprar imóvel. Eram dois sinônimos de segurança, né? Exatamente. Por exemplo, Robert Kiyosaki, ele fala que você deve ter, primeiro... Perdão, a fonte que você citou, desculpa. Robert Kiyosaki. Foi Pai Rico, Pai Pobre. Não. Autor de Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Ele tem uma série de livros. É economista? Ele é um empreendedor, né? E ele... É brasileiro? Não, ele é norte-americano, é um havaiano, né? Ah, tá. O nome é... Ele lutou na guerra do Vietnã, sabe? E ele tinha... É a história do livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele tinha um pai que era muito culto, mas não tinha visão empresarial nenhuma. E ele Sou eu. Um amigo... Só não sou muito culto, mas não tenho visão empresarial nenhuma. E ele tinha um amigo que tinha um pai rico, que era um grande empreendedor. Então ele fazia essa comparação do pai rico e pai pobre. E é um cara que ficou rico. Ele fez uma empresa de carteira de velcro, ganhou muito dinheiro, depois quebrou. E foi morar no carro com a mulher dele. Ficaram morando dentro no carro nos Estados Unidos, em 2008, se eu não me engano. E depois escreveu livros e tal. E hoje há pouco tempo ele fez um livro com Donald Trump também. Bom, mas ele diz lá... Isso é uma boa referência, não. Mas como empreendedor, como cara que, né, no segmento de mas faliu diversas vezes. Faliu muito, é isso que eu ia dizer. Sim. Ele quebrou muito. Sim. Os americanos mas ele fala isso no livro dele, que cada vez que ele quebra,
né? Ele aprende, volta e ganha mais. Quer dizer, você realmente aprende com seus erros. Se tem uma coisa que ensina, é o erro. Se você nunca errou, você nunca aprendeu nada. Bom, isso aí o Jorge Paulo Lemann, quando vai dar uma palestra, ele diz, eu não vou falar das minhas vitórias, eu vou falar das minhas derrotas, porque elas é que vão ensinar a vocês alguma coisa. E ele diz isso para quem quiser, né? Mas eu queria colocar também um outro assunto, também, porque a gente precisa de outro intervalo, é esse problema daquela famosa quebra do mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2007, 2008. A famosa bolha. Porque hipoteca, né? Exatamente, do Hipoteca famoso mortgage, a hipoteca, que esse é o termo correto. Lehman Brothers. Lehman Brothers foi um dos que... Mas foi o maior, né? Foi o mais emblemático. Foi. Porque, na verdade, as pessoas, principalmente os núcleos de negócio, tem a tendência de culpar outras coisas. Foi a crise, foi não sei o quê, mas ninguém olha para si próprio e ninguém analisa, por exemplo, o que os americanos fizeram de errado. E o cara tinha uma casa que valia $1 milhão, aí ele tinha liquidez, refinanciava, daqui a pouco a casa já valia $2 milhões. E, na verdade, quer dizer, ele tinha $2 milhões na casa, mas, na verdade, a casa valia 800. Então, o que eles fizeram? O que faziam? Um casal, essa eu sei da história, ele comprou outra casa, a mulher comprou outra casa no nome dela, por $600 mil a casa, melhor do que a dele. Quando saiu o financiamento, ele mudou para a casa nova, chegou no banco e entregou a chave da casa velha. Ela falou, está aqui, não posso mais pagar. O que o banco vai fazer com uma casa que vale 500 mil, mas que tem $2 milhões em cima daquela casa? E esse foi um caso, mas nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de casos que americanos espertos... Sem contar que quando o mercado desaqueceu, a casa que valia 500 mil passou para 200. Na verdade, ela não valia. Não valia. Foi uma ficção foi isso de que valia para poder girar novos empréstimos. Por isso a bolha. Mas quando você vai lá no elemento garantidor daquele dinheiro, você não encontra aquele resultado financeiro. Então, quer dizer, uma utopia. Não, porque você falou, a expectativa que está na cabeça do investidor. Exato. A cabeça dele valia. Exatamente. Quando tem na hora quebra que vende, de confiança, sabe. deixa de valer do dia para a noite. O problema é a expectativa do proprietário virar a referência do banco, né? Foi o caso que aconteceu lá. Exatamente, mas era assim. A falta de critério, e o banco financiava isso, conceder essa ciranda. Eles sabiam disso, né? Por isso que, a meu ver... Deixa para o próximo intervalo, porque aí causa a curiosidade. Vamos lá, 8h12, Folha no Ar, primeira edição.